O propósito do Valor Entrevista é apresentar empreendedores e empreendedores de sucesso. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Neudi, da Live Segue Treinamentos, aqui da região de Gaspar, mas que atua por todo esse país, porque pelas redes e pela internet, hoje dá para atender o Brasil inteiro, né? Isso mesmo. Seja bem-vindo, é um prazer te receber, Neudi. Bom dia, prazer, é todo meu. Eu estou feliz e grato pelo convite, por estar aqui. Já fazia um tempo que eu queria vir e graças a Deus hoje nós tivemos a oportunidade, então muito feliz por estar aqui. Maravilha, é um prazer te receber. O Neudi, ele é mentor e palestrante e também empresário aqui na nossa região, e hoje nós vamos conhecer a história dele e também a empresa, a Live Segue Treinamentos, que eu quero que você acompanhe e conheça conosco também. Neudi, para a gente começar, quem é você? Muita coisa para contar, eu acho que o vídeo vai ficar longo, mas eu vou resumir aqui um pouquinho do que eu sou, né? Sou um cara para frente, um cara apaixonado pela vida, uma pessoa que amo minha família. A minha família, na verdade, é a base de tudo, né? Sim. E minha segunda base são os amigos, né? Então eu tenho muitas amizades, muitas pessoas que me cercam. Um cara que é apaixonado por ajudar as pessoas, tenho isso dentro do meu propósito de vida, de fazer com que as pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade e está dentro do meu alcance, eu posso ajudar. Então, resumindo, eu estou nessa vida para fazer algo grande, mas esse algo grande ele começa comigo. Então, gostar de mim, fazer o bem para quem precisa, né? O pontapé inicial é você se amar, é você se gostar, é você encontrar o seu propósito, e na vida a gente tem alguns propósitos, uns pensam muito na questão financeira, outros pensam na questão familiar, outros pensam na questão da saúde. Quando você consegue fazer o mix disso tudo, você chega muito próximo do que a gente chama de felicidade. Perfeito. Né? E quando a gente chega na felicidade, a gente transborda isso, que é o que você faz. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, porque muitas pessoas se apegam muito à questão material, à questão financeira, mas esquecem o outro lado, que é o lado humano. Esse lado humano é muito importante a gente desenvolver, que faz parte do meu trabalho, né? Exato. Mas eu digo isso pelo fato, assim, a gente precisa fazer isso com a gente primeiro, né? Em primeiro lugar, tem que praticar contigo mesmo, para depois você poder, de alguma forma, auxiliar, né? E foi isso que eu escolhi para minha vida, né? O autoconhecimento, ele abre diversas portas e te ajuda, inclusive, saber receber, né? Perfeito. Muitas pessoas hoje sabem doar, é importantíssimo isso, mas também às vezes não sabem receber. Isso também causa as doenças, né, cara? Com certeza. Eu digo assim, as pessoas precisam compreender que tudo é energia. Então, assim, tudo que faz parte, a energia, ela transforma. Quando você entende isso, quando você vibra naquela energia, tudo que está conectado com aquela energia faz parte do teu eu, né? Uhum. Então pode ser financeiro, pode ser de saúde, pode ser de amigos, inclusive de bens patrimônio, pode fazer parte de tudo isso. Porém, você tem que vibrar nisso. Não adianta você vibrar numa energia e você querer outra coisa, não vai vir. O universo Deus não devolve isso para ti dessa forma. Então, assim, e muitas pessoas também entendem que para eu estar conectado com essa energia, eu preciso fazer muito. Né? Eles querem fazer, eu quero fazer coisas grandiosas. Então, assim, uma árvore, para ela ser grande, ela precisa primeiro ter a semente. A semente começa por onde? Pela semente. Ser plantada. Semente é isso, você tem que plantar a semente, fazer ela germinar e aí ela começar a criar a árvore para depois os frutos virem. Exato. A nossa vida é a mesma coisa. Não adianta você querer fazer algo grande se você não estruturou a tua semente. Lógico. Então começar por você, trabalhar o teu eu, desenvolver o teu eu, você tem condições de dar bons frutos. E esses bons frutos, eles são... Isso a gente não tem nem ideia para que dimensão que isso vai. Eles impactam na vida das pessoas. Muito, muito. O Valor Entrevista tem 6 anos e desde 2017 a gente faz a doação de cestas básicas para a comunidade. Começou doando 2.
2 cestas. Pois é. Hoje a gente tem uma rede, graças a Deus, de empresários que contribuem com esse trabalho social e a gente transbordou oferecendo, ao invés de dar o peixe, a gente está ensinando a pescar com o nosso espaço de mentoria, onde a gente treina os jovens para o mercado de trabalho aqui na nossa região. E até agora, esse trabalho você está fazendo até agora. Você não sabe ainda o que vem. Então. A gente não sabe ainda o que Deus está fazendo. A gente dá o pontapé inicial, mas o homem lá de cima é que segue e que guia a gente. Porque se você não tivesse feito esse trabalho com 2 cestas básicas, você acha que você teria os empresários te ajudando hoje? Pois é. É uma conexão que vai... É uma conexão. Deus vai trabalhando ao tempo todo, né? Uma colmeia. Vai todo mundo trabalhando por um único propósito, que é de transbordar. O que é, Alan, uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que entender uma coisa. Você não caminha sozinho. As pessoas precisam entender isso. Você não está sozinho nessa vida. Você não caminha sozinho. Deus o tempo todo te aproxima de algo que você precisa aprender. Exato. E outras circunstâncias, quando você está com algo para aprender, Ele te aproxima pessoas, coisas que te trazem a oportunidade para você evoluir naquilo que você está naquele momento passando. Exato. No ano passado, pessoal, a gente participou de um evento, porque está chegando, hein? Ó. Começou o frio, vai começar as feijoadas e o Neudi também tem um apoio que ele dá, ele trabalha, é cozinheiro também, né? Também. Fala um pouco disso. Nós temos um grupo chamado Supremos Gourmet, né? Tem o Rosiel, Edson e outros mais. Se eu citar aqui, nós vamos ter um grupo bem grande. Que a gente já faz esse trabalho já eu creio que já faz mais de 5 anos, né? Então a gente ajuda as instituições, né? A gente faz as feijoadas para eles, a gente não cobra nada, justamente para ajudar no propósito dessas instituições. Então a gente já faz ali principalmente para o Tupi, ali, que eles têm, a do Tupi é uma das maiores, né? Ano passado a gente fez para 2.800. Exatamente. É gigante. Então é um trabalho assim que a gente faz voluntariamente. E esse trabalho ele é feito para tocar o coração. A gente começou com 3, 4 pessoas. Hoje nós temos um grupo lá que coloca lá no grupo, temos um evento tal dia. Quando vê, de repente já está o grupo todo fechado. Porque é trabalhoso. Claro, imagina. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um propósito, né? E o ajudar instituições, a comunidade, não adianta a gente só reclamar das coisas que acontecem dentro da comunidade se a gente não se mexer para ajudar. Exato. Então esse é um propósito que eu tenho na minha vida. Esse grupo foi formado para isso, e a gente trabalha em prol a isso, né? Parabéns, trabalho que é muito bonito e em prol de um contexto total. Só para você ter uma ideia, Alan, o valor que eles arrecadam ali no Tupi, ele consegue sustentar um ano todo a estrutura da gurizada ali que vai para a escolinha ali. Não, é sensacional. É sensacional, assim. Então, para nós isso é uma alegria. A gurizada está fazendo algo que é saudável, né? E quem sabe despontar, como já teve alguns aqui, né? Que saíram como craques aqui. Exatamente, tem alguns. É. E você também é maratonista. Minha paixão. Aliás, você vai correr a sua primeira maratona. Minha primeira maratona. Ele fez um comentário, a gente estava ali no off conversando. A maratona é como se fosse uma grande libertação, é isso? Perfeito. Assim, a maratona, eu fiz meia maratona até hoje, que são 21 quilômetros, e eu me desafiei para fazer 42 quilômetros. É um desafio. Eu já estou há mais de um mês treinando, então são mais 3 meses, quase 3 meses para a maratona acontecer, e é um preparo, você tem que estar preparado. Não adianta você sair assim, não, agora eu vou fazer uma maratona e eu vou sair, botar um tênis, calçar um tênis e coisa. Não, você tem que te estruturar. Isso é a mesma coisa para a nossa vida, né? Se você quer ser um profissional, você tem que te preparar para isso, né? Lógico. Então, nesse caso, o que é limpar? A maratona ela ajuda muito a gente a trabalhar nosso emocional. Então você começa a vivenciar aquilo que você passou nos treinamentos, que já está sendo bem pesado assim, mas é importante. E aí vem tudo à tona, né? Você vai expurgar muita coisa no teu inconsciente e no consciente também, né? Exato. Que está preso dentro de ti. Eu já conversei com várias pessoas que fizeram maratona.
E eles, a maioria me diz isso, né? É um momento de limpeza, onde que você tira fora as tuas emoções. Eu tenho, com certeza, tenho muitas... Eu dentro do grupo de corrida onde que eu participo, eu sou apelidado do corredor chorão, né? Porque eu me emociono em qualquer corrida que eu faço, eu me emociono, porque toda corrida, seja de 5, 10, 21 km, para mim ela é desafiadora. Sim. Ela é um desafio, porque assim, você pode treinar, tá tudo certo, mas cada dia é um dia, assim como a nossa vida é. Você acorda hoje, você está bem. Amanhã você pode não acordar tão bem quanto hoje. Exatamente. E você tem que aprender a lidar com isso também, né? Acolher isso. Quando a gente vivencia as coisas do nosso dia a dia, o que vem para a nossa vida, muitas vezes a gente quer reprimir, expelir. Ou seja, tudo que vem para mim, Deus está nos colocando uma oportunidade. Exatamente. Então o que quer fazer com aquilo ali? Acolher e ressignificar. Exato. E aí você vai entender por que isso veio para ti. E a corrida tem me ajudado muito nisso. Maravilha. Não é só a corrida, tá, Alan? Eu também pedalo. Então, tem uma série de coisas. Ele é esportista. Então, dentro dessa categoria, tem corrida, tem pedalada, tem uma série. E tem trilha. E tem trilha. Tem trilha, eu gosto de fazer trilha. Sou um cara conectado com a natureza. Então, isso me ajuda. E com os animais. Isso, com os animais. Perfeito, você tem os teus ali, você já viu que eles, inclusive, interagem muito comigo. Eu acho que a natureza é o ponto de base para a gente se conectar e buscar a energia do que a gente precisa para sobreviver. É tudo ali. E falando em energia, você também é torcedor do Grêmio. Perfeito. Não podia, né? Não podia decepcionar meu pai. Meu pai nos transformou gremistas. Então, somos uma família de gremistas desde criança, né? Aprendi isso, ter essa paixão pelo futebol, né? E carrego comigo, graças a Deus. A gente tem os altos e baixos também do nosso time, a gente sofre, a gente vibra, faz parte. Eu torço pro Flamengo, então... Estamos na mesma vibe, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ao encontro dos nossos amigos. Nós temos alguns amigos em comuns. O que significa os amigos, as pessoas ao teu redor, para você? Eu vou te dizer assim, ó, a família é o que Deus nos dá, né? Pai, mãe, irmãos, né? E aí vem os demais. Mas Deus também, ele é generoso com a gente. Ele nos dá pessoas que se tornam tanto quanto importantes quanto a nossa família. Eu tenho amigos que eu posso dizer para ti assim, que se eu estiver passando por frio e eu pedir para ele me dar a camisa dele, eles tiram e me dão a camisa. Mas isso não é uma coisa que a gente... isso não é uma coisa que você consegue fazendo forçado. Isso é uma coisa natural. Sim. Natural. Isso faz parte da essência da pessoa. Sim. Dessa que é minha amiga ou meu amigo, ou dessa pessoa com a qual ela também pode contar comigo. Claro. Que tem que ser recíproco, né? Sim. Eu sempre penso assim, ó, quando eu ajudo alguém, eu nunca espero nada em troca dessa pessoa. Porque Deus tem algo para me dizer ali, me ensinar com aquilo ali, e Ele vai me devolver de alguma forma um benefício, né? É um benefício do bem. Eu sempre falo, quer ajudar alguém, faça a corrente do bem. Então, eu já fiz parte de um grupo chamado Trapa Médicos, eu acho que você já conhece, né? Tivemos em uma palestra, inclusive, onde você Isso, eu era o Dr. Pudim na época e tal. E eu vou dizer para você assim, foi um momento muito importante para a minha vida. E participei de uma entrevista hoje é NSC, no tempo era aí na RBS, e a repórter me fez a pergunta, o que é para você fazer esse trabalho voluntário? Então, o trabalho voluntário, isso não serve só para esse tipo de fim. O trabalho voluntário ele tem que servir para todos os propósitos. Inclusive, muitas vezes as pessoas olham, querem fazer coisas grandes para instituições e tudo mais, e às vezes esquece de um amigo que está próximo de ti. E eu respondi para ela, para mim, trabalho voluntário é você fazer o bem, não importa quem. Exato. Fazer o bem não importa quem. Pode ser para aquela pessoa que está ali pedindo uma esmola,
ou pode ser alguém que está com problema de saúde, ou pode ser alguém que está passando por alguma outra dificuldade. Porque hoje, assim, ó, uma coisa que a gente percebe muito, as pessoas estão muito digitais, e elas acabam esquecendo um pouquinho, assim, desse convívio, esse calor humano, né? E isso está faltando para as pessoas resgatar. Inclusive, isso já está começando a ferver de novo para mudar, sair um pouco desse... A gente esticou tanto a corda, a gente está tanto no mundo digital, que já tem grupos formados no mundo que estão voltando a pisar na grama. Perfeito. E a se conectar com outras questões que já foram prioridades no passado, que hoje estão retornando, porque a vida é assim. Tem pessoas que percebem o movimento e dizem, não, aqui eu fui, mas agora eu vou voltar para cá, porque aqui é a conexão. Perfeito. E eu preciso dessa conexão. Você percebe muito isso, Alain, você vem de uma época que também a gente vem do interior e houve uma migração para o urbano, né? Exato. Hoje está saindo um movimento de sair do urbano e voltar para o interior. Por quê? A gente vê muito assim, conectar-se com a natureza, que é isso que você está dizendo, botar o pé na grama, estar em contato com a natureza, é aquilo que eu falei antes, que é onde que eu busco a minha fonte de energia. E é a melhor maneira de buscar energia mesmo, conectando com tudo, com os animais, com a natureza, e parabéns, porque isso é importantíssimo para a nossa questão de crescimento psicológico e emocional. Perfeito. Eu estou conversando com uma pessoa que não é de Gaspar. Não. De onde você é e por que você veio para cá? Eu vim para cá por oportunidades. Eu venho de Concórdia, que é Santa Catarina, né? E em 2004 eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa aqui da nossa região e desde então me tornei gasparense. Vai fazer 20 anos, cara. 20 anos. Sensacional. O que você mais gosta do povo gasparense? Cara, o acolhimento. O povo aqui é muito acolhedor. Simplicidade. Sim. Eu gosto dessa simplicidade. A cidade, ela é uma cidade simples e também a nossa região aqui é muito bonita. Concordo e assino embaixo. Eu tive a oportunidade de conhecer bastante a nossa região toda aqui. A bicicleta me trouxe isso. Né? Então os passeios de bicicleta, eu conheço todo o interior de Gaspar hoje. Você vê, eu recebo convidados aqui de várias regiões do estado. E recentemente eu recebi uma moça de Lontras. Olha só. E aí ela falou, eu não conhecia pra cá. Que bonito. Eu falei, aqui a gente tá do lado do Hotel Fazenda, tem a Rota da Itália, aqui o Gasparinho, ele tem umas belezas lindas, assim, que a gente tem esse prazer de conviver. Meu filho adora isso, cara. Posso te dizer uma coisa? Claro. Tem um lugarzinho aqui próximo, aqui, que é meu lugar... favorito, onde que eu vou para me conectar com a natureza. Putz, cara, daí aqui no Gasparinho. É no Gasparinho? É no Gasparinho. É próximo do Engenho do Nono. Sim. Tem um esconderijo lá. É um sítio de uma senhora que o falecido marido dela construiu há muitos anos. Ele era professor da universidade, se eu não me engano, ele era advogado. E ele tem um museu ali, ele tem o Museu da Farinha ali. Olha é muito lindo lá. É aberto ali para chegar ali nesse museu. É um ponto. Inclusive, se você buscar nas minhas redes sociais lá, pessoal que tem interesse, busque lá nas minhas redes sociais. Tem fotos que eu postei de lá. Bem legal. Eu estou conversando com o Neudi, mentor e palestrante. A inspiração que você precisa te ajuda a desenvolver seu eu e encontrar o seu propósito. Ele também tem vagas abertas para as mentorias. Eu vou deixar o contato dele, as redes sociais, tudo na descrição do nosso vídeo e também na nossa edição. A gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia, obrigado por acreditar e por fazer parte da história do Valor Entrevista. Tá gostando do papo? Perfeito, tranquilo? Tá ótimo. No segundo bloco, pessoal, a gente vai tratar das questões profissionais, da Live Segue Treinamentos, que está completando aí mais de 9 anos de trabalho, tá bom? Não saia daí, já voltamos. Pessoal, a gente volta para o segundo bloco com um papo incrível aqui com o Neudi. Aliás, uma história de inspiração para você que nos acompanha, vocês sabem. Nós contamos histórias reais e inspiradoras e hoje a oportunidade de conhecer a história do Neudi, que é empresário. E neste momento eu te convido a
acompanhar e entender o que ele faz. A Live Segue Treinamentos vai completar 9 anos, é isso? Isso. Me fala sobre ela. Setembro, ela está completando 9 anos. A Live Segue, ela partiu de um sonho, né? Como eu trabalhei no mundo corporativo, muitas vezes sentindo a dificuldade que as empresas tinham, né, em relação a ter bons profissionais para orientar, treinar, preparar os seus colaboradores, eu senti uma demanda muito grande aparecendo. E ali foi uma decisão minha, porque em empresas onde que eu trabalhei multinacional, empresa multinacional, inclusive, onde que eu desenvolvi bem essa metodologia de treinamento, eles têm isso muito forte. Sim. E eu acabei trazendo isso para a minha empresa, né? Para o teu dia a dia. No meu dia a dia. Até aqui eu tenho o diretor dessa última multinacional que eu trabalhei, ele rasgou elogios o dia que eu saí de lá na nossa palestra de despedida, que eles fizeram uma palestra para despedida minha. Legal. E ele disse assim, eu até hoje não tive um profissional na tua área que falasse tão bem quanto você fala de todos os assuntos que te foram colocados para você falar. Seguro, né? Propriedade. Isso, e a forma como você conduz a fala. Exato. Então, e isso eu sentia muito quando fazia parte do corporativo, quando eu contratava profissionais para fazer esse trabalho, da carência desses profissionais em relação a isso. E eu busquei me aprimorar. Então, claro, isso tudo não veio de graça, eu estudei, eu me preparei. Hoje eu já estou bem calejado, né? A Live Segue hoje já partiu, inclusive, para treinamentos em EAD. Ela tem lá um site lá com os treinamentos lá dentro. As pessoas podem adquirir os cursos lá através do EAD, da plataforma. Está estruturado, né? E isso tudo não veio assim do dia para a noite. Isso eu tive que trabalhar. Exatamente. Então, quando esse sonho surgiu, eu disse, não, eu vou fazer o diferencial. Sair do corporativo, daquele, né, você tem o teu trabalho, tem a tua garantia todo mês, e você sair para ser um empreendedor nesse nosso país é um desafio. Aí é que está a próxima pergunta, porque eu quero saber como foi para você, até porque nós temos diversos profissionais neste momento que estavam na mesma condição que você, estão na mesma condição que você, quando você resolveu sair e empreender. Como foi para você? Quais são os caminhos das pedras, para quem está assistindo a gente agora no Valor Entrevista, que você pode deixar bem transparente? Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi num treino. Pergunta boa, hein, né? Eu vou te falar uma coisa que um dos mentores que eu fiz o Empretec no Sebrae, há uns anos atrás, eu já tinha empresa, eu estava ali com ideias, mas eu não sabia como colocar isso em prática. E aí surgiu a oportunidade de fazer o Empretec. Eu fiz e ele foi muito importante para mim. Ali também, assim, um dos mentores ele disse o seguinte para mim: não se iludam. Quando você quer ser um empreendedor, não ande com ilusão, ande com o pé no chão. Uhum. O que a gente vê muito hoje em dia, pessoas querem empreender, mas eles não sabem direito o que eles querem fazer. Sim. E aí, na primeira dificuldade, eles desistem. Porque assim, tudo que eu já passei, e olha, eu vou te falar assim, não foram uma nem duas, são muitos perrengues que a gente passa. Graças a Deus eu tenho a minha empresa redondinha, tá bonita, tá, mas ela tem um potencial enorme ainda para crescer e eu estou trabalhando nisso. Claro. Estou trabalhando nisso. Mas para eu trabalhar nisso, eu preciso estar sempre atento ao mercado, né? O que o mercado está pedindo, o que ele está querendo. O que nós trabalhamos hoje, que são as formações, são exigidas por lei, pelas normas regulamentadoras, essas sim as empresas precisam e tá tudo certo. Porém, eu não posso ficar só nisso. Sim. Porque daí eu vou me acomodar. E eu sou um cara que me desafio muito. Eu já ouvi muito isso assim, para de te cobrar tanto. Uhum. Você está sendo muito exigente contigo, mas eu acho que eu sempre posso tirar mais de mim. Deixa só, a gente vai voltar um pouquinho, porque daqui a pouco tem sobre isso também, a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero 3 pontos que foram cruciais, que são cruciais para a tua empresa. Vamos lá, o planejamento. Ok. Certo? É importante resiliência? Sim. Por quê? A resiliência é fundamental.
Se você não tiver resiliência, cara, você se perde. Eu já vi muita gente se perder justamente por isso, a falta de resiliência. Planejamento financeiro. Se você não tiver, não vai para lugar nenhum. Então, esses pontos são cruciais na visão... Senão você vai estar pagando um incêndio todo mês. Pronto, era isso. Tá? Era isso. Esse negócio assim, ó, se você não tiver uma boa gestão financeira dentro do teu negócio, não vai para lugar nenhum. Sim. Você vai passar por dificuldades financeiras? Pode ser, talvez sim. Você não sabe, às vezes depende como o mercado está, como as coisas andam, o que você vai investir, o que você vai fazer. Exatamente. Vou dar um exemplo para ti, assim, faz 1 ano e pouco atrás que eu decidi desenvolver uma plataforma própria. Uhum. E isso não foi um investimento pequeno. Então, tempo, grana, tempo e muito, muito bem assessorado. Eu tive que escolher uma empresa e pessoas que me dessem garantia que aquilo ia realmente funcionar. E fui muito feliz. Que bom. Fui muito feliz nisso. Mas tudo teve que ter um planejamento. Esse dinheiro ele não caiu do céu. Eu tive que planejar para estruturar para fazer esse trabalho. E esse segmento que você atua, ele está em crescimento, está estagnado, está em expansão? Como é que ele está? Ele oscila porque assim, as normas elas têm frequentes mudanças. E quando elas têm essas mudanças, o empresário também acaba se adaptando, né? E mesmo ele tendo a obrigatoriedade de fazer com que esses treinamentos sejam implantados, existe uma outra linha que está surgindo agora, que é o que? O empresário ele está começando a se preocupar mais com o bem humano que ele tem dentro do seu negócio. Uhum. Por que isso, Alan? Porque as empresas começaram a entender que o colaborador ele não é só uma ferramenta de trabalho, ou seja lá... Ou número. Um número. Ele tem que se sentir parte. Exato. Entendeu? E para ele se sentir parte do negócio, ele precisa estar motivado. E é isso que a gente está começando a explorar agora, porque enquanto ele não se sentir parte, ele não vai produzir. Pois é. Ele vai muitas vezes dar prejuízo para o empregador. Uhum. Porque daí assim, ele não vir trabalhar ou vir trabalhar, tanto faz, tanto fez. Uhum. O próprio colaborador, ele não vai ter objetivos na vida. Então eu acho que assim, onde que ele tem a oportunidade de ganhar o dinheiro dele para ele ter algo para a vida dele, viajar, comprar a sua casa, seu carro, fazer com que a família dele tenha uma boa estrutura, isso começa ali. Uhum. E ele tem que estar preparado para isso. Sim. Então hoje as empresas estão começando a entender que esse é o recado, que eles precisam buscar isso, explorar isso melhor, explorar melhor o colaborador que elas têm. Você então tem treinamentos também nesse segmento, que seria uma novidade, essa é a novidade do teu trabalho, destes 9 anos de trabalho. Esta é a novidade para o desenvolvimento humano também. Isso. Quais são os teus treinamentos? Hoje eu tenho o desenvolvimento começa por lideranças, né? Liderança. Que eu sempre digo para o empresário, não adianta você querer trabalhar lá a base, lá o chão de fábrica, se você não tiver o teu líder bem preparado. Exato. Eu tive, inclusive, conversas com empresários, né, que têm interesse de fazer o trabalho, e eles mesmos dizem, eu não consigo confiar o trabalho para o meu líder porque eu tenho que ir lá olhar se ele realmente está fazendo aquilo que eu estou pedindo para ele. E muitas vezes eles têm dificuldade de organizar aquilo que é a demanda que tem dentro do processo de produtivo deles. Tá. Então, como é que ele vai trabalhar a equipe se quem tem que fazer acontecer não está preparado? Liderança. E depois vai pro colaborador. Tá. Tá. Então, nós temos treinamentos então para lideranças. Para colaboradores. Para colaboradores. Isso. A liderança... Tem para gestores? O gestor, na verdade, assim, o gestor ele entra junto com essa liderança. Sim. Porque ele tem que entender o que nós estamos passando para a liderança dele, senão não vai fazer sentido. Exatamente, né? Exatamente. E a novidade é esse lado humano. É trazer uma pegada mais visual para a importância do ser. Alan, eu vou dizer uma coisa para ti assim, isso serve para todo ser humano, entendam bem o que eu vou falar para vocês.
Nós estamos passando por uma transformação e vocês já devem estar percebendo isso já está bem, bem forte. Essa transformação ela é planetária, todos os países estão passando por isso e as pessoas estão sentindo isso vamos dizer assim, na carne. É uma vibração nova que está dentro do nosso planeta. O planeta está se regenerando. Quando a gente fala em mudança, a gente precisa entender que existem, eu sempre uso nos meus ensinamentos, você tem 3 pilares para você cuidar da tua vida, que é o pessoal, o profissional e o espiritual. Não importa a linha de crença que você tenha, a religião que você segue, não importa, mas você tem que estar conectado com o divino. Sim. O Criador, ele faz parte de tudo isso. De nada vai adiantar se você se esforçar e ser uma boa pessoa se você não é um bom profissional e não tiver o espiritual também. De nada vai adiantar você ser um bom profissional, você não ser uma boa pessoa e não tiver o espiritual. Encontrar o equilíbrio destes 3 pilares não é uma coisa muito fácil. Isso é um desafio diário. Então, assim, para uns pode parecer fácil, para outros não. Isso tudo vai depender de cada um, do espírito que ela está, do momento que ela está, do que ela está passando. Então, assim, o que eu tenho que cuidar no meu pessoal? Eu tenho que cuidar, começar pela minha saúde. Sim. Se eu cuidar bem da minha saúde, eu tenho condições de fazer um bom trabalho, por exemplo. Se eu tenho um bom trabalho, eu tenho condições de ajudar o próximo, porque eu tenho recursos para isso e eu tenho tempo, às vezes, para isso também. Faz parte do espiritual. Eu estou me conectando com o divino. Até te dei o exemplo na nossa conversa antes. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo de bom para alguém e elas querem ter muito dinheiro para fazer isso. Elas ficam lá sentadas esperando, não, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Não é isso que o Criador quer da gente. Ele quer o movimento para você fazer o bem. Ou seja, se você dá um prato de comida para uma pessoa, se você dá um caminhão cheio de cestas básicas, isso no sentido para o Criador é o mesmo, porque você está se movimentando para isso. Até uma palavra é confortável. Sim, quando a pessoa precisa. E uma coisa eu vou te dizer assim, Alain, escrevam o que eu vou dizer para vocês aqui. Hoje em dia, entrando principalmente para esse lado digital, as pessoas esqueceram de ouvir a palavra de alguém ou você dar a palavra para alguém. Então, assim, o que mais... eu quero fazer... Vamos lá, eu quero fazer o bem para alguém e eu não sei o que fazer. Senta com alguém e converse. Ouve. Ouve, porque você tem 2 ouvidos e muitas vezes é o que aquela pessoa está precisando. Exatamente. E 2 ouvidos, ela precisa botar para fora. Desabafar. E às vezes você, 1 ou 2 palavras, você não precisa se preocupar com o que você vai dizer. Exatamente. Deixa o teu coração falar. Quando o teu coração falar, você vai dizer as palavras certas. E às vezes ficar calado também é o certo. Também. Então você está fazendo bem. O silêncio é um movimento de sabedoria. Perfeito. Dizia um grande filósofo. Exatamente. Você tem treinamentos EAD também, cara? Tem. Olha só. Inclusive, essa novidade que a gente está colocando agora, ela também vai entrar para o EAD. Show. Porque daí ele vai ser acessível não só para as empresas, ele vai ser acessível para as pessoas. E a gente também vai começar a trabalhar isso aberto ao público. A gente vai colocar aqui à disposição de vocês os links para você ter acesso a toda a plataforma do Neudi. Gostou do papo? Perfeito, maravilhoso. Eu vou deixar a lente do Valor Entrevista agora para você deixar aquele recado especial às pessoas que você ama, aos seus amigos, aos seus clientes. A lente é tua. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha família, que se não fosse por eles, eu não estaria nesse caminho que eu estou hoje. A base de tudo são os meus pais, os meus irmãos, sobrinhos, cunhados, avós, né, que já não estão mais aqui, me deram a base para ser a pessoa que eu sou. Muitas pessoas dizem que a gente tendo uma boa base, a gente tem tudo, e eu concordo com isso. Então a família, muita gratidão por tudo que vocês fazem por mim, já fizeram. Aos amigos, se não fosse vocês, eu talvez não teria coragem de ser um empreendedor. Muitos amigos me fizeram ter a coragem. Aos meus clientes, aos meus também amigos empresários que me acolheram e acreditaram na minha proposta,
acreditaram no meu trabalho. Ele é um diferencial, eu posso dizer isso hoje em relação aos meus concorrentes. A maioria dos meus trabalhos são indicações que um passa para o outro. Show. Devido ao trabalho diferenciado que eu faço para levar para as pessoas que fazem parte dessas empresas. E eu agradeço muito para esses que acreditaram em mim, estão acreditando e continuam acreditando. Eu tenho empresas que fazem parte aliás, antes de eu abrir a LiveSeg. Já te cobrava? Eu fazia trabalho freelance. Era aquele negócio assim que precisava de um treinamento fora de horário, fazia lá. Então eles já fazem parte lá do passado, acreditar. Muitos desses se tornaram meus melhores amigos. Legal. Então eu sou muito grato a esses. E gratidão também a Deus, né? Deus, o meu Criador, Ele é o cara que me dá tudo que eu tenho hoje. Eu sou muito grato a tudo que eu tenho. Gratidão. Neudi, obrigado pela tua parceria, pela presença no estúdio, pelo prazer de poder contar a tua história aqui no Valor Entrevista. Nós tivemos o prazer e a honra de conversar com o Neudi, mentor e palestrante aqui na nossa cidade, empresário também. Aqui, ó, LiveSeg Treinamentos. Eu vou deixar os links para você entrar em conexão com o treinamento do Neudi. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez a você que está aí do outro lado. Como você sabe, contamos histórias reais inspiradoras e se você está precisando divulgar o seu trabalho, venha fazer isso de uma maneira simples, mas também muito inteligente, que é conversando. Obrigado. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.